Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina as vésperas de celebrar o Natal do Senhor. E eu estou muito feliz de estar aqui com você mais um dia para meditar e refletir o Evangelho. Saber o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Então, agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 66. Lucas, capítulo 1, do versículo 57 até o versículo 66, que diz assim: Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome do seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o trecho do Evangelho de São Lucas hoje fala sobre o nascimento de João Batista. O nascimento e o momento em que São João Batista, como nós sabemos, todos os judeus fazem a circuncisão, e naquele momento ali se recebe um nome. Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante, a escolha do nome do seu filho, da sua filha. Para a tradição do povo de Israel, o nome significa não somente uma satisfação social, uma necessidade de eu ter um nome para poder ser identificado. Não, é muito mais que isso. Lembra quando o anjo Gabriel chegou para Nossa Senhora e disse que ela iria ser a mãe do Filho de Deus? Ele vai se chamar Jesus. Emanuel, Deus conosco. Trata de dizer o nome. Por quê? Porque o nome significa a missão. Aqui na Itália, esse meu nome, Wilter, não é fácil deles compreenderem, né? Sempre que me perguntam o meu nome, eu digo Wilter, né? Porque sempre junta o I com o L. E uma vez eu perguntei à minha mãe por que ela escolheu esse nome, né? Porque não parece ser um nome comum. Não é um nome comum. E minha mãe disse: não, eu gostei, né? E eu digo assim, às vezes brincando, não que eu não gosto do meu nome, gosto muito do meu nome. Mas não conheço nenhum santo com o meu nome, né? E eu digo assim, seria muito mais fácil se fosse José, se fosse Francisco, se fosse João, Antônio. E aí eu fiquei pensando que nesses últimos anos, fazendo batizados, eu vi que muitas famílias agora estão retomando essa tradição bonita de colocar nomes bíblicos, nome de santos ou de santas nos seus filhos. Gente, isso é tão lindo, isso é tão importante, porque o nome, como eu disse, em uma tradição bíblica significa a missão. Por isso que aqui Zacarias disse, João é o seu nome, com firmeza, João é o seu nome. Porque o nome João tem um significado belíssimo, profundo. Não é somente um nome por um nome, porque está na moda,
Sabe? Ah, aquele jogador de futebol, vou colocar o nome do jogador de futebol. Aquele cantor famoso, vou colocar o nome daquele cantor famoso. Não tenho nada contra jogador de futebol e nem cantor famoso. Mas se você pode colocar o nome, você vai chamar seu filho todo dia por aquele nome. Eu acho lindo José, Francisco, né? Olha só, o nosso Papa escolheu o nome de Francisco. Por quê? Por causa de São Francisco. Significa que ele ia seguir passos da espiritualidade do nosso querido São Francisco de Assis. Então, o nome designa a missão. Eu não sei como é seu nome, né? Mas você já parou para pensar o significado desse nome? Vá procurar, a saber. O nome do meu pai é Bartolomeu. E é exatamente do dia de São Bartolomeu. O nome da minha mãe, Maria de Fátima, né? Porque o aniversário dela é exatamente no dia da última aparição de Fátima. Veja, né? Como é importante, como é marcante, como é significativo a escolha do nome. Parece bobagem o que eu estou dizendo, mas não é. Não é. Então, guarda isso no teu coração, sobretudo você, que é um cristão, que é um católico. Escolha um nome para o seu filho, se você, né, foi convidado a escolher o nome do seu afilhado, por exemplo, escolha um nome que tenha um significado bíblico, ou de um santo, ou de uma santa, porque isso diz muito sobre quem essa pessoa deve ser, qual é a missão dessa pessoa, né? Pio, né? Piedoso. Então, eu queria que você guardasse. Hoje o evangelho de hoje nos ensina a ser muito práticos, né? João designa a missão. A missão ali de ser o precursor por isso que as pessoas ficavam perguntando, né? O que virá a ser esse menino? O precursor de Jesus. Aquele que iria preparar os caminhos do Senhor. E São João assumiu a força do seu nome e cumpriu isso tão bem. Então, que a gente saiba escolher bem o nome dos seus filhos, dos seus netos. Queria aqui perguntar com você, comenta aqui comigo, qual é o teu nome, o que ele significa, né? Mesmo que não seja um nome tão conhecido, mas saiba o sentido e o valor do seu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem.